Bom sábado a todos. É com alegria que estamos na casa do Senhor, certo? É muito bom realmente podermos aqui estar, podemos juntos estudar a palavra do Senhor. Hoje temos a lição 11, temos vindo a estudar o livro de Deuteronômio. Eu quero vos dizer que no início deste ano, este livro, na lista dos meus livros preferidos, subiu muitas posições. Nunca tinha dado, já tinha lido este livro, mas nunca tinha dado assim um estudo profundo neste livro. E no início deste ano, não sei porquê, nos estudos de livros bíblicos que eu ando a fazer, estive a estudar este livro. Não sabia que mais tarde íamos ter um trimestre inteiro dedicado a este livro. E eu aprendi a gostar deste livro, que antigamente eu achava este livro, bom, era apenas mais um livro, mas de facto é um livro extraordinário. Já vamos na 11ª lição e tem um título: Deuteronômio nos escritos posteriores. Pois bem, a revelação profética de Deus e os homens de Deus têm esta característica. Reparem bem, Moisés, primeiro escritor da Bíblia, começou e tem nos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, que são, de facto, o fundamento da revelação profética de Deus. Frequentemente, estes livros são citados pelos profetas posteriores, certo? Que formam o Velho Testamento. Depois, mais tarde, temos o próprio Jesus, que constantemente estava a citar o que é? Todo o Velho Testamento, que é os escritos sagrados do povo de Israel. Aliás, nós sabemos perfeitamente isto, frequentemente, e quantas passagens conhecidas de Cristo, e ele cita diretamente o Velho Testamento. Foi a resposta imediata que ele deu, por exemplo, a Satanás, logo na primeira tentação. O que é que ele disse? Não só de pó viverá o homem, mas da... Ele estava a citar a Bíblia, sabiam? Estava a citar o livro de Êxodo. É interessante, muitas vezes quando se dirigiam a ele e ele respondia citando o Velho Testamento. Lembra-se daquela passagem onde ele diz que qual é o mandamento mais relevante? Ele diz que é amar a Deus acima de todas as coisas e mais uma vez ele está a citar o Velho Testamento, Deuteronômio 6:5, Levítico 18:17. Isto é uma prática constante. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, nos seus escritos, estão mais uma vez constantemente a citar. Aliás, eu vi uma estatística de versículos no Novo Testamento que são referências ao Velho Testamento e é uma percentagem muito grande. Mesmo mais recentemente, se nós formos aos escritos inspirados daquilo que nós normalmente chamamos de Espírito de Profecia, está ou não constantemente também a citar o quê? O que é que costuma estar constantemente a citar? Todo o Novo e Velho Testamento. Isto é uma característica que temos da inspiração profética. O facto de qualquer nova revelação profética está sujeita a quê? Ao anterior. À lei e ao testemunho, como temos escrito. Bom, e Deuteronômio é um desses casos. Sim, Kim, diz. Sobre o Velho Testamento. É quando vai a caminho de Imaús, ele diz, e passou por todos os profetas. Exatamente. Que deve ter demorado uma hora de viagem. Exatamente. E demonstrou pela palavra quem ele próprio era. E como eu estava a dizer, o livro de Deuteronômio não é exceção. Nós vamos então analisar rapidamente. Eu vou tentar fazer um resumo da lição, está bem? E depois no fim vamos dialogar um bocadinho. Vamos ver se isto corre bem. Eu convidava a todos a abrir a Bíblia em 2 de Reis, capítulo 22, e vamos começar pelo primeiro exemplo que nos é dado pela palavra de Deus. Tá bom? Eu estes trouxe aqui no PowerPoint, mas os outros a seguir depois já não trouxe. 1 de Reis 22, nós temos então o exemplo de um homem que descobriu algo de extraordinário e que levou ao seu rei. Estamos a falar do rei Josias. Muito bem.
Vamos então ler. Diz o seguinte. Tinha Josias, portanto, vai ser versículo 1, 13, 8, 10, e depois vamos continuar até ao versículo 13. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sucedeu que, no ano 18º do rei Josias, rapidamente, quantos anos é que ele tinha? 26, muito bem. 18º, 18 mais 8 dá 26. Ele tinha 26 anos quando ele estava a fazer o quê? O que é que ele estava a fazer? Ele estava a dar ordens para quê? O que é que estava em obras, em renovação? Muito bem, o templo. Continua o texto. O rei mandou o escrivão Safá, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safá: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safá e ele o leu. Também Safá, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me deu um livro. E Safá o leu diante do rei. Nas obras do templo encontraram o livro da lei. O que é que Josias fez, ou qual foi a reação de Josias quando lhe foi lido o livro da lei? Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Isto era uma prática deste tempo. Quais eram os motivos que levavam alguém a rasgar as suas vestes? Sofrimento, sim, uma notícia trágica, sim, mais. Arrependimento. Então vemos que aquilo que ele ouviu deste livro mexeu com ele ou não? Muito. Continua. E o rei mandou a Hilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safá, portanto o versículo 11, filho de Micaias, a Safá, o escrivão, e a Azias, o servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor. Por que é que ele está a dizer que grande é o furor do Senhor? Zé? Muito bem. Portanto, o livro da lei já tinha sido esquecido há muito tempo. E as práticas e as tradições continuaram. Eles continuavam com o templo, continuavam com os profetas, com os sacerdotes. No entanto, ele chegou à conclusão: bom, nós já nos desviamos muito do que está neste livro. O que é que nós vamos a fazer? Vamos consultar o Senhor para realmente saber se este livro é de facto aquilo que nós devíamos estar a fazer. E continua o texto. Que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Reparem, ele está a dizer que nós não ligamos este livro. É isso que ele está a dizer. O que é que ele diz? Nossos pais. Ele tinha consciência que isto é algo que vinha de trás. Muito bem. Eu queria chamar a atenção aqui a alguns detalhes em relação a isto. Eu vou avançar, diz assim. Reparem bem. Cerca de 100 anos antes, durante a primeira celebração da Páscoa por Ezequias, tomaram-se medidas para a leitura pública do livro da lei ao povo. Então, estamos a falar de um antepassado. 100 anos antes, o que aconteceu 100 anos antes? Ezequias tinha tomado esta providência de fazer uma leitura pública deste livro por sacerdotes e instrutores. Foi a observância dos estatutos escritos por Moisés, especialmente os que haviam sido dados no livro do concerto e que faziam parte do Deuteronômio, que fizera próspero o reinado de Ezequias. Então, aquele livro que eles encontraram lá foi preparado por quem? Estão distraídos agora. Foi preparado por Ezequias e retirou este texto de onde? Do livro do Deuteronômio. Portanto, o livro da lei que foi encontrado é uma parte do livro de Deuteronômio. Ezequias, que levou a sério este livro, as últimas instruções de Moisés,
e formou uma parte do livro do Deuteronômio e o tornou o livro da lei que era suposto ser lido publicamente ao povo. E foi isso que fez o seu reinado o quê? O reinado próspero. Porém, Manassés ousara pôr de lado esses estatutos. E durante o seu reinado, a cópia do livro da lei que estava no templo, por negligência e descuido, havia-se perdido. Assim foi o povo durante muitos anos privado, de maneira generalizada, de sua instrução. Então temos Ezequias, que trouxe este livro e a importância das palavras de Deuteronômio e frequentemente as instruiu ao povo. E depois vemos o que aconteceu a Manassés. Colocou de parte. E quando Josias realmente descobriu este livro, já ele tinha este intuito de reforma, então agora é que ele teve. O manuscrito, portanto, ter perdido foi achado no templo de Hilquias, o sumo sacerdote, quando o edifício estava sob intensivos reparos, em harmonia com o plano do rei Josias para a preservação da estrutura sagrada. O sumo sacerdote passou o sagrado volume às mãos de Safá, um escriba letrado que o leu e levou ao rei com a história da sua descoberta. Josias ficou impressionado ao ouvir pela primeira vez a leitura das exortações e advertências registadas neste antigo manuscrito. Agora reparem bem, nunca antes compreendera ele tão profundamente a clareza com que Deus havia posto perante Israel o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele entendeu que estava perante o quê? Um concerto, uma aliança, um contrato com Deus. Aquele povo tinha um contrato e havia um problema. Eles não estavam a cumprir a parte deles do contrato. E quão repetidamente foram eles admoestados a escolher o caminho da vida para que se tornassem um louvor na terra, uma bênção a todas as nações. Josias levou a sério isto ou não? Vamos olhar para a nossa Bíblia novamente. 2 de Reis, capítulo 23. Vamos só ler o início, não vale a pena. Todo este capítulo 23 é as reformas, as mudanças que Josias implementou então em Israel. Mas vamos ler só os primeiros 4. Portanto, 2 de Reis, 23, desculpem. 2 de Reis, 23, versículo 1. Então o rei deu ordem a todas as autoridades de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. Versículo 2. O rei subiu ao templo do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou no templo do Senhor. Primeiro passo de Josias, qual foi? Fazer o mesmo que fez quem? Ezequias. Ler perante todo o povo o livro da lei. Partilha foi o primeiro passo. E ele não ficou com aquelas palavras para ele quis partilhar a todo o povo aquilo que ele tinha encontrado. Versículo 3, segundo passo. O rei se pôs em pé junto à coluna e renovou a aliança perante o Senhor, para o seguirem, obedecerem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, confirmando as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo firmou a aliança. O que é que eles fizeram após a partilha? Renovaram a aliança que já tinha feito a quem? Aos seus antepassados. Certo? Porquê é que eles fizeram isto? Porquê é que eles quiseram renovar a aliança? Porquê é que o rei Josias quis partilhar e renovar a aliança? Porque eles tinham quebrado essa aliança. Certo? E a partir do versículo 4, o que é que começa? O rei ordenou ao sumo sacerdote Equílias e aos sacerdotes auxiliares e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham feitos por Baal
e para o posto sagrado e todos os seus exércitos queimou-os fora de Jerusalém, tal, continua o texto, o resto do capítulo. O que é que ele fez a seguir? Primeiro, partilhou. Segundo, renovou os votos. E terceiro, foi o quê? A reforma total. Certo? Isto não é, se calhar, também um paralelismo para nós hoje? O que é que vocês acham? Não acham que é? Quando nós descobrimos as verdades da palavra de Deus, não é este exemplo de Josias que deve ser espelhado também na minha vida? Ou eu ficar tão entusiasmado com o que está aqui, de ser impossível eu não partilhar? De eu ficar tão entusiasmado com o que está aqui, de eu querer entregar a minha vida e renovar os meus votos, a minha aliança? E ao mesmo tempo também fazer uma mudança, uma reforma na minha vida? Temos, de facto, um exemplo extraordinário de Josias e o poder transformador da palavra de Deus. Sendo que este poder transformador estava nas letras deste livro de Deuteronômio. Parte do livro de Deuteronômio provocou toda esta mudança no povo de Israel. Mas vamos continuar. Temos mais exemplos interessantes. Esta era a lição de domingo. Na lição de segunda-feira, falam-nos de um outro texto que frequentemente é citado na Bíblia. Qual é a expressão que é citada? Lembra-se? Estou sozinho na sala agora. Lição de segunda-feira. Ninguém estudou? O céu dos céus. Isto é uma expressão que aparece repetidamente. Temos aqui 3 exemplos na nossa lição, Neemias 9, 1 de Reis 8, 27. Tem aqui uma outra, que é a 2 de Crónicas 6, 18. Eu vou rapidamente dar o que é que eu penso que Deuteronômio quer dizer com isto do céu dos céus. Eu convidava a abrir a Bíblia em 2 de Coríntios. Vamos formular aqui uma hipótese. 2 de Coríntios 12, 1 a 4. Vamos ler um texto do apóstolo Paulo, que parece que não tem nada a ver com a lição de segunda-feira, mas eu acho que tem. Paulo está a falar de uma visão que ele teve, em que ele foi arrebatado para o céu. Certo? Então reparem o que é que ele diz. Fui, está a falar dele próprio, arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras indivisíveis, as quais não era lícito ao homem falar. E porquê é que eu estou a falar neste texto? Porque aqui em 2 de Coríntios nós temos uma expressão muito interessante, que está no versículo 2. Reparem o que é que diz no versículo 2. Conheço um homem, continua a falar dele, em Cristo, que há 14 anos, por isso esta visão que ele está aqui a descrever, que passou 14 anos antes, foi arrebatado ao... O que é que diz a vossa Bíblia? Terceiro céu. Esta é uma expressão muito curiosa do apóstolo Paulo. Porquê é que ele diz que, quando ele foi arrebatado em visão até o paraíso, até o sítio onde Deus habita, porquê é que ele diz que foi ao terceiro céu? Alguém tem opinião sobre isso? Muito bem. É porque há um primeiro e segundo. Perfeito. Aliás, o Gênesis diz claramente isso, não é? O Gênesis fala de um primeiro céu, que é a nossa atmosfera, de um segundo céu, que é todo o universo, onde nós vemos as estrelas, os planetas. Diz... Não, eu achei que a gente ia falar dos ciclos do céu e o inferno de Dante e tal. Não é isso, né? Mas exatamente o comentário que você fez é exatamente esse. É o céu, é a abóbada celeste, é o que a gente vê. Céu, universo e céu, morada de Deus. Exatamente. O termo hebraico é o mesmo para os 3. Então tem que se referir exatamente ao que você está querendo dizer. Exatamente. Por isso ele aqui destaca que é o terceiro, para distinguir entre a nossa atmosfera. Nós temos há línguas em que não é assim. Por exemplo, em inglês, a palavra céu não é utilizada para onde Deus está. Temos heaven e sky, são palavras diferentes. Mas em português é tudo a mesma palavra. Céu, nós falamos do céu na nossa atmosfera, mas também dizemos céu para onde Deus habita. Dizemos ou não dizemos a mesma palavra? Sim.
Mas aqui o apóstolo Paulo está a dizer não, que são três coisas diferentes. Existe o nosso céu atmosférico, existe aquilo que nós chamamos de espaço, onde anda o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas, e ainda existe um terceiro céu, que é onde está o trono de Deus, o paraíso de Deus. E porquê é que eu estou a falar isso? Vamos agora aqui ao texto de Céus dos Céus, e vamos abrir, por exemplo, para não lermos todos, Neemias 9:6. Vamos lá ler Neemias 9:6. O que é que diz então em Neemias 9:6? Portanto, a ideia é, existem quantos céus? Quantos? 3. Ok, 9:6. O que é que diz? Isto está citado em Deuteronômio. Só tu és Senhor. Fizeste o céu. Qual é este céu? Primeiro. E a seguir, o que é que ele diz? E o céu dos céus e todo o seu exército. Portanto, está-se a referir a qual agora? O que é que vocês acham? Está a falar de um e do outro. Qual? Qual é que vocês acham? Primeiro e ao segundo. Porquê é que eu digo segundo? Vamos continuar a ler. A terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles há, o primeiro, e tu concedas a vida a todos. E o exército dos céus te adora. Então o que é que ele está a querer dizer? E é isto que estamos a referir aqui depois a Deuteronômio. Já agora vamos lá ler. Qual é o texto de Deuteronômio que tem a citação dos céus dos céus? Deuteronômio 10, 12 a 15. Vamos lá agora, já agora. Qual é o contexto? 10, 12 a 15. Que diz: E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus pede de ti, não é que temas o Senhor, o teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e que o ames e sirvas ao Senhor, o teu Deus, todo o teu coração e toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordenam para o teu bem? Os céus e os céus dos céus são do Senhor, o teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Mesmo assim, o Senhor se afeiçoou a teus pais e os amou, e a vós, descendentes deles, escolheu todas as nações, como se vê antes. Mais uma vez temos uma referência aqui entre os céus e os céus dos céus. E porquê é que Deus, ou melhor, porquê é que Moisés escreve esta expressão de céu dos céus? Porque é interessante, é como se tivesse a ser usado o nosso planeta e todo o universo como testemunhas de uma aliança. Parece que dá esta ideia ou não dá? O que é que vocês acham? Parece que tudo aquilo que foi criado por Deus, estando no céu, no nosso planeta, na nossa atmosfera, estando por todo o vasto universo, são não só uma prova de que Deus é o Criador, mas também como um testemunho desta aliança. E porquê? Porque tudo que existe no céu e nos céus dos céus existe por vontade de... Por vontade de quem? Pela vontade e pelo poder de Deus. E o mesmo Deus que fez o céu e os céus dos céus foi o mesmo que fez esta aliança. Foi ou não foi? E se calhar por isso, Josias, ao olhar para as letras deste livro da lei, ficou completamente, nem sei qual é a melhor palavra, e eu acho que ele ficou ao mesmo tempo temeroso, mas ao mesmo tempo com vontade de quê? De renovar e fazer parte desta aliança. Pergunta rápida para cada um de nós: será que eu na minha vida hoje também quero fazer parte desta aliança? O livro de Deuteronômio e esta secção que eles usavam para o livro da lei é só para o povo de Israel? Obrigado, é exatamente. Ou esta aliança é a mesma que Deus quer fazer comigo, Deus quer fazer com cada um de vocês? Alison, força. Desculpa, que tem 2 pontos aí que são importantes que a gente precisava ressaltar. A primeira questão com relação ao testemunho de todo o universo da aliança.
o primeiro ponto importante disso é que a aliança não serve somente para a salvação nossa, mas a aliança é uma reivindicação do caráter de Deus, ou seja, ela influencia em todo o universo criado e os seres não caídos também. Isso é um ponto muito importante. A outra questão é que quando Josias encontra, ele tem o reconhecimento de quão distante ele está do ideal de Deus e quão distante o povo está do ideal de Deus. Então, na questão do nosso arrependimento e da nossa vida cristã, a gente tem que ser lembrado constantemente de quem nós somos. A gente nunca pode esquecer de quem nós somos, porque quando nós esquecemos de quem nós somos e começamos a ter a presunção de que nós somos melhores do que nós somos, nós nos distanciamos do ideal de Deus. Então isso é uma questão muito importante também na nossa própria missiologia, entender quem nós somos em todo o momento. Obrigado, Alisson. E agora vamos então para outro exemplo de alguém que frequentemente se inspirou no livro de Deuteronômio. Estamos a falar de Jeremias e da lição de terça-feira. E agora vamos sim ao verso áureo. Deuteronômio 4. O que é que diz em Deuteronômio 4? É de facto um texto que eu acho um texto muito forte, um texto extraordinário. Nós temos então Deuteronômio 4, 23 a 29, que fala, isto é uma exortação de Deus. Deus está a falar, eu vou ler, 23. Cuidado para não esqueceres da aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco. Eles esqueceram ou não, em Josias? Quantos anos passaram de Ezequias para Josias? Lemos no início. Quantos? 100 anos. Já se tinham esquecido. Fazendo alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, proibiu. Fizeram isto ou não fizeram? Fizeram. 24. Pois o Senhor, o teu Deus, é fogo que consome, é Deus geloso. 25. Quando gerares filhos e netos e envelheceres na terra e vos corromperdes... Deus já estava a dizer o que é que ia acontecer, não estava? Vos corromperdes, fabricando alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa, fazendo assim mal aos olhos do Senhor, provocando a ira, tomo hoje por testemunhas contra vós o céu e a terra, que depressa sereis exterminados da face da terra, que atravessando o Jordão, ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruído. O Senhor vos espalhará entre os povos, e vós só restará um pequeno número entre nações, às quais o Senhor vos conduzirá. É interessante que estas palavras proféticas estão aqui, foram escritas antes de acontecer. Quem é que viu isto a acontecer, literalmente, e citou estas palavras na sua pregação? Jeremias. Muito bem, vamos ver rapidamente. Jeremias 29, capítulo 13. E eu não cheguei a ler Deuteronômio até onde devia ter lido, não é? Que eu vou agora citar palavras que não chegámos a ler. E ainda vou só continuar, desculpem lá, continuar Deuteronômio 4. Vou só ler até ao 29. Diz assim: ali servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Versículo 29, que é aquele que eu vou ler a citação. Então dali buscarás ao Senhor o teu Deus, e o acharás. Quando o quê? Quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. E agora sim, Jeremias 29:13 diz exatamente o mesmo. Diz o seguinte: vós me buscareis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Todas estas palavras que nós lemos em Deuteronômio foram cumpridas e aconteceram. E Jeremias foi testemunha de todas elas. No entanto, a mesma promessa de libertação foi referida pelo profeta Jeremias. É muito interessante que Jeremias iniciou o seu ministério durante o reinado de quem? De Josias. Então, mais uma vez, temos outro homem que, além de Josias, também foi o quê? Influenciado fortemente por que livro?
o livro de Deuteronômio, que é parte daquele livro da lei que foi encontrado. E por isso ele constantemente, nas suas exortações, nas suas mensagens ao povo de Israel, constantemente ele cita o livro de Deuteronômio. Lição de quarta-feira temos outro exemplo. O exemplo de Miqueias. Eu vou terminar só mais com este exemplo antes de nós fazermos um apanhado geral desta lição. Vamos ler mais este texto? Sim? Miqueias 6... Vamos antes a Deuteronômio, desculpem lá. Deuteronômio 10, 12. Miqueias, no capítulo 6, está a exortar o povo de Israel. E ele cita Deuteronômio 10, versículo 12. Vamos lá, Deuteronômio 10, 12. O que é que nos diz? Diz-nos o seguinte: E agora, ó Israel, o que o Senhor teu Deus pede de ti, não é que temas ao Senhor o teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Permitem-me fazer esta pergunta. Será que este texto também é para mim hoje? Acreditam que este texto é para mim hoje? Ou não? Quem? Se pudesse ser tirado dos estatutos militares a palavra obedecer. E essa palavra deu problemas com Adão e Eva, no Jardim do Éden, obedecer. Deu problemas com o povo de Israel, porque a palavra que nós mais encontramos no Deuteronômio é se tu fizeres, se tu obedeceres, se tu andares conforme. E hoje temos o mesmo problema. É muito interessante este aspecto, Miqueias. A lição tem uma frase que diz assim: a lei era um aspecto central na aliança. Eu vou corrigir o que está aqui escrito. A lei é um aspecto central da aliança. No entanto, Miqueias destaca aqui um pormenor que estava a escapar neste momento ao povo de Israel e que se calhar escapa-nos a nós hoje. É que Miqueias, no capítulo 6, está a dizer, nós não vamos lá, está a dizer e está a chamar a atenção para o espírito da lei em vez da letra da lei. Porquê? Porque o povo de Israel tinha esta tendência. Ou desviava-se para o idolatrismo, certo? Ou então levava a lei à letra independentemente do que estava a acontecer à volta. Estão a perceber qual é a diferença? E nós hoje temos exatamente estas duas tendências. Por um lado, dizer que a lei, pronto, está lá a lei, mas eu faço a minha vontade. Por outro lado, também temos a tendência de levar a lei à letra e esquecemos do espírito da lei. E é por isso que Miqueias destaca o ajudar as viúvas, o ajudar os pobres, que isso faz parte da lei de Deus. Porquê? Está escrito algum mandamento que temos que fazer isso? Mas é o espírito da lei. O amor a Deus e o amor ao próximo. E por último, temos a oração de Daniel. Eu não sei se vou quebrar aqui um bocadinho o protocolo, mas eu ia pedir a alguém, Inoc, arranja-me aí o microfone, alguém que possa vir aqui para a minha beira. Há algum voluntário que pode vir com a Bíblia, está bem? Queria um voluntário com a Bíblia para vir aqui, exatamente, temos aqui um super voluntário. Anda aqui para a minha beira. E vamos fazer um exercício, pode ser? Nós vamos comparar textos para não estarmos todos a abrir. Eu leio um e tu lês o outro, pode ser? Então vamos lá. Daniel, no capítulo 9, está tão preocupado ao ponto de ficar doente. Ok? Ele estudou o livro de Jeremias, entendeu que os 70 anos estavam-se a aproximar, 70 anos que marcavam que o povo ia ser liberto, olhou à sua volta e não viu nada a acontecer. Vais abrir no Deuteronômio, está bem? Deuteronômio 7, o primeiro. Então ele estava tão preocupado que ele, a chorar, dobrou os seus joelhos a Deus e começou a orar.
capítulo 9, a maior parte do capítulo 9, é uma oração de Daniel. Portanto, vamos abrir em Daniel 9 e o Kim vai abrir em Deuteronômio e nós vamos comparar. Está bem? Pode ser? Vamos começar no versículo 4 e a seguir o Kim vai ler 7, Deuteronômio 7, 21 e 9. Está bem, Kim? E eu leio. Sim, eu leio Daniel. Para ler tem que abrir em Daniel, não é? Vamos lá, Daniel capítulo 9. Eu vou ler Daniel e tu lês o Deuteronômio. Vais ler o 21 e depois o 9. Eu leio primeiro. Daniel 9. Orei ao Senhor, o meu Deus, confessei e disse: Ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Lê aqui, por favor, o versículo 21 e 9 de Deuteronômio 7. Jamais fiques aterrorizado diante deles, pois Yahvé, o teu Deus, que habita em teu meio, é Deus poderoso e terrível. Agora o 9, por favor. O verso 9. Sim. Saberás, portanto, que Yahvé, teu Deus, é o único Senhor, é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que amam reverentemente e obedecem aos seus mandamentos. Muito bem. Então, logo nas primeiras frases da oração de Daniel, ele cita Deuteronômio 7, 21 e cita Deuteronômio 7, 9, que acabamos de ler. Embora a tua tradução é um bocadinho diferente da minha, mas dá para perceber que é. Agora vais ler Deuteronômio 4, 27. Enquanto nós vamos ler Daniel 9, 7, um bocadinho mais à frente. Diz assim Daniel 9, 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confissão de rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Deuteronômio 4, 27. Yahvé vos dispensará entre todos os povos e restaurará de vós apenas um pequeno número de pessoas, no meio de muitas e grandes nações, para onde o Senhor vos tiver conduzido. Estão a ver aqui um paralelismo ou não? Sim? Deuteronômio 29. Vamos ler Daniel 9, 11, que diz: Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, os juramentos que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. 29, 27. Deuteronômio 29, 27. Portanto, o 11 está-nos a falar desta maldição de terem sido espalhados por terem quebrado a lei de Moisés. Deuteronômio 29, 27. Foi por este motivo que a terrível ira do Senhor se acendeu contra esta terra, fazendo-lhe sobrevir toda a maldição descrita neste livro. Reparem, Daniel está a orar ou está a ler o livro de Deuteronômio? Mais uma, vamos a mais duas. Deuteronômio 28 agora, 28, 15. Nós vamos ler o versículo 13 da oração de Daniel. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal que nos sobreveio, contudo, não buscarmos o favor do Senhor nosso Deus, convertendo-nos das nossas iniquidades e aplicando-nos à tua verdade. Deuteronômio 28, 15. Contudo, se não obedeceres à palavra de Yahvé teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e dos seus decretos que neste dia te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Por último, Deuteronômio 5:15. Nós vamos ler o versículo 15 de Daniel 9, que diz: Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome. Como se vê neste dia, pecamos e procedemos impiamente. Deuteronômio 5:15. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que Yahvé teu Deus te libertou e te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Eterno,
O teu Deus te ordenou, guarda o dia de Shabat, o sábado. Obrigado, Kim. Eu vou repetir a pergunta. Vocês lembram-se de um jovem que aqui há uns anos, eu peço só mais 2 minutos à escola sabatina, está bem? Um jovem que frequentou a nossa igreja que chamava-se Stanley. Alguém se lembra dele? Lembra-se do Stanley? Sim? Ele teve várias semanas a viver em minha casa. E ele tinha uma característica que eu achava extraordinária. Para já ele andava sempre, ele ia para todo lado, levava sempre a Bíblia com ele e estava sempre a ler a Bíblia. E quando ele orava, nós em casa, quando nós orávamos juntos, quando ele orava, ele constantemente citava na oração versículos da Bíblia. E eu nunca vi ninguém que fazia isto como ele. Ele estava a orar e na oração ele estava constantemente a citar versículos da Bíblia, constantemente. E ele fazia isso porquê? Exatamente. Porque ele conhecia profundamente a Bíblia e sabia inúmeros versículos de cor e como que reclamava essas promessas de Deus para a sua vida. Acham que é isto que Daniel está a fazer aqui no capítulo 9? Esta oração de Daniel, lendo isolada, não entendemos isto. Ele está a orar, ele está realmente a dizer aquilo que aconteceu, que quebraram as leis de Deus, que veio a maldição. Mas se nós formos comparar o texto, e eu tenho uma ferramenta de comparação de versículos, okay? Em que a gente seleciona um versículo e diz todos os versículos que estão a ser citados lá. E no capítulo 9 de Daniel, a gente clica nos versículos e está sempre, constantemente, a ser citado o livro de Deuteronômio. Daniel não estava simplesmente a orar. E ele estava, de memória, a citar o livro de Deuteronômio, a citar as promessas de Deus, a citar aquilo que Deus tinha dito que iria acontecer e, sobretudo, a reclamar. O que é que ele estava a reclamar? A grande promessa de libertação da parte de Deus. Era isso ou não? Porque ele estava a dizer a Deus, repara Deus, tu disseste que isto ia acontecer e aconteceu. Disseste que nós os tínhamos abandonar e nós abandonamos. Mas tu também disseste que se nós nos arrependêssemos, se nós te buscássemos, o que é que tu ias fazer? Tu ias trazer a libertação a cada um de nós. Deus deu ou não? Quem era o povo, ou parte do povo que estava naquele momento a interceder e a reclamar as promessas de Deus? Quem era todo o povo de Israel? Era quem? Era Daniel. Sim, Clarinha, já estamos... Só mesmo para terminar, desculpa. No capítulo 3 do Apocalipse, diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. E depois tem uma promessa, ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Portanto, muito bem, obrigado. Vai reiterar tudo o que tens dito até agora, certo? Teixeira, temos que terminar, desculpem lá, mas só rapidamente. É só um momento muito rápido, que há bocado acerca do jovem Stanley, quando ele lia, e esse é a típica forma dos israelitas orarem a Deus. Quando estão a orar, eles recitam os versículos da Bíblia. Isso é uma forma, ainda hoje o povo judeu ora dessa forma. A principal lição que eu tomei para mim da lição desta semana foi que estes homens, Josias, Jeremias, Miqueias, Daniel, todos tinham uma coisa em comum. Conheciam profundamente a palavra de Deus. Isto é uma lição para cada um de nós hoje? Será que eu, como eles, valorizo o que está aqui escrito? Será que eu, como eles, pego parte do meu dia, todos os dias, para me enriquecer com o maior tesouro que existe neste planeta, que é a palavra inspirada de Deus?
É um desafio para cada um de nós hoje. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado pela vossa atenção.